bom dia! Vamos lá, mais um devocional para a gente falar sobre o posicionamento da mulher, de uma esposa dentro da sua casa. Tá sendo muito bom, hoje é o segundo dia e a gente vai continuar com a nossa inspiração de Provérbios 31 e enquanto o pessoal tá entrando aqui na live, né, eu já vou aqui falando algumas coisas para você, porque depois você vai assistir isso em outras plataformas. Bom dia, bom dia! Eu já quero começar lendo o texto que está inspirando esse devocional. Provérbios 31, nada melhor do que a gente aprender, né, a ser uma mulher, a ser uma esposa, uma mãe e uma mulher honrada com o maior exemplo de mulher que tem na Bíblia, que é essa mulher aqui, de Provérbios 31. A gente, na verdade, não sabe se ela existe, né? Mas foi o conselho que uma mãe deu para o seu filho. O filho dessa mulher aqui era o rei Lemuel. Então essa mãe desse rei deixa escrito para ele os conselhos que ela quer dar para que ele saiba escolher uma esposa. Como é importante a gente entender o nosso papel. Como é importante a gente perceber que ser escolhida, né, para fazer parte de um reinado junto com o nosso marido é um privilégio, é uma honra. E tem muita bênção, muita prosperidade nisso. Como eu levei tempo para entender isso, como eu demorei para perceber que eu era a rainha da minha casa, que eu era a rainha do meu lar e que meu marido era o rei. Às vezes a gente até se sente rainha, né? Mas a gente não consegue olhar para o nosso marido e enxergar que ele também tem parte nesse reinado e uma parte super importante. Eu vou focar na mulher porque o meu foco é falar com vocês. Mas se eu estivesse falando para os maridos, a bronca seria bem feia, viu? Porque eles são cabeça, né? Tudo que nós fazemos é para auxiliar que eles alcancem um objetivo maior. A responsabilidade maior, o peso maior, nunca deve estar sobre nós. Apesar de que a gente vive uma vida como se nós carregássemos o mundo nas costas. Isso está errado, isso é um posicionamento errado da nossa parte. Eu passei muitos anos do meu casamento fazendo isso, levando tudo nas costas. Por quê? Eu tinha um sentimento de culpa no meu coração. Eu vou confessar aqui pra vocês. Eu engravidei namorando. Então eu não sei quem já passou por isso, mas eu sei que isso é a realidade de muitas brasileiras, né? Engravidar sem ter planejado ou antes de se casar. E eu engravidei namorando do homem que eu amava, graças a Deus, né? Porque tem situações aí que as pessoas engravidam de quem elas nem ficariam o resto da vida. Eu, pelo menos, engravidei de alguém que eu já sabia que eu passaria o resto da minha vida com ele. Então, isso foi muito bom. Bom dia, Andresa. Bom dia, Cássia. E o que acontece, gente? Eu vou pedir vocês, se quiserem, tá? Se acharem que é importante, enviar aqui essa live para quem vocês acham que precisa ouvir isso que eu tô falando, isso que eu tô trazendo para vocês. Então vou contar um pouquinho da minha história e por que eu vivi anos do meu casamento carregando tudo como se fosse culpa ou responsabilidade só minha, tá? Qual era o meu sentimento? E esse sentimento, já quero deixar aqui bem claro, era um sentimento meu. Meu marido não sentia dessa maneira e nunca me colocou numa postura para que eu me sentisse assim, mas eu me sentia. Era algo muito do meu interior, das minhas crenças, né? Do que eu acreditava, da cultura que eu carreguei, de como eu fui ensinada a viver a vida. E isso pesou muito no meu coração. Por quê? Porque quando eu engravidei namorando, eu falei, nossa, acabei, olha a frase que tinha na minha mente, acabei com a vida dele. Meu marido nessa época, ele já estava formado na faculdade, ele já tinha a própria clínica dele, de odontologia, e ele estava crescendo. Então eu cheguei no momento da vida dele em que ele estava investindo pesado na carreira. Eu cansei de ir a congressos de odontologia fazer companhia para ele, ele amava se envolver nisso. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que vai ser agora? Ele vai se casar, talvez agora não fossem esses os planos dele, né? E pior ainda, olha o peso que eu trazia para isso. Pior ainda com uma mulher que já está grávida, que ainda não se formou, que ainda está terminando o segundo grau. Então eu trouxe para mim uma culpa que não era minha, porque eu não fiz filho sozinha, gente, né? Quando a gente dá esse mole de engravidar sem ter planejado e tudo mais,
o mole não é só de uma pessoa. 2 pessoas decidiram correr o risco, mas eu assumi o risco toda sozinha, como se eu tivesse realmente feito de propósito, e não foi, né? Eu conheço meu coração, eu sei a história. Se a gente fosse aqui até atribuir um pouco mais de peso para um para outro, o peso maior seria dele. Sabe aquela história, né? Eu vou tirar, mas não tirou. Quem já caiu nessa pegadinha? Fala pra mim. Então, gente, mas eu botei o peso todo em cima de mim. Então, como foi que eu levei meu casamento a maior parte do tempo? Qual foi a minha falta de sabedoria? Eu carregava como se eu tivesse culpa. E isso fazia com que eu acumulasse muitas e muitas funções que nem eram minhas. E é claro que se eu tô puxando responsabilidade para mim, eu tô tirando responsabilidade dos ombros do meu marido. Qual era a minha intenção? O que estava no meu coração naquele momento? Eu quero deixar ele o mais livre possível dentro desse relacionamento para que ele não sinta nenhum tipo de peso. Bom dia, meninas! Como é bom ter vocês por aqui, viu? Fabi, Rafa, deixa eu ver quem mais que entrou aqui. Nutri, muito bom ter vocês aqui, viu? Ó, se quiserem, encaminha essa live para alguém, tá bom? E aí, gente, eu trazia todo esse peso para mim. Só que esse não é o posicionamento. Deus não nos chamou para isso. Quando você vai para dentro de um casamento, e aqui eu quero dizer para você, não interessa o motivo que te levou a casar. Não interessa se foi porque você engravidou, se foi porque você estava muito apaixonada, decidiu ali, não observou tudo. Esquece, casou, botou a aliançazinha aqui, tá se relacionando com alguém seriamente, você precisa entrar na postura correta. Senão você vai acabar com um relacionamento que pode ser lindo por falta de entender o princípio do casamento. O que é um casamento? Eu casei e fui descobrindo tudo isso ao longo do caminho. Por que eu quero fazer essas lives? Porque eu vejo que muitas mulheres, assim como eu, passaram por situações parecidas, não iguais, não de engravidei e casei, mas casei e depois que me casei percebi que eu nem sei direito qual é o papel dele, qual é o meu papel. Isso não é ensinado na escola, né? Não é ensinado na escola. Nossos pais não conversam com a gente sobre essas coisas. Muitas vezes eles mesmos nem sabem quais são os papéis, qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Mas aqui nessa inspiração de Provérbios 31, nós vamos observar o conselho que uma mãe dá para o rei Lemuel, seu filho, de como ele deveria buscar uma esposa, como deveria ser essa esposa, né? Então aqui a gente tem um modelo. É claro que eu não quero trazer para você que você tem que ser igualzinho essa mulher de Provérbios, mas tem princípios aqui que essa mãe queria que o filho observasse ao escolher uma esposa, que serve para nos inspirar e para nos balizar se estamos com o mesmo espírito e coração que essa mulher aqui deveria ter, né? Ontem eu falei o quê? Eu falei o primeiro princípio, que era aqui no versículo 11, que fala o marido de uma mulher fiel e dedicada. Então aqui nós temos 2 características muito importantes. A fidelidade da mulher. E, gente, fidelidade não é só com relação à traição, tá? Tem muita mulher que não trai o marido, mas não é fiel ao marido. O que é a fidelidade? É você estar junto no mesmo propósito. A fidelidade, ela vai muito além de você estar traindo ou não estar traindo. A fidelidade é união de propósito. Nós estamos indo para o mesmo lugar. Por isso que traição é uma das coisas que quebra a fidelidade. Porque quem trai não está indo para o mesmo lugar que o outro. Não está tendo honestidade no seu coração, nos seus sentimentos em relação ao outro. Certo? Mas não é só isso que determina o que é uma mulher fiel. Uma mulher fiel é uma mulher que sabe para onde o seu marido está indo e ela dá todo o suporte que ele precisa para ele alcançar isso. Exemplo, né? A gente às vezes se pega muito com as coisas mais práticas. Eu vou lavar a roupa dele e passar a roupa dele. Mas hoje, por exemplo, agora de manhã, eu estava tomando café da manhã aqui com a minha família e o meu marido colocou uma roupa e veio me perguntar: amor, você acha que essa combinação que eu fiz aqui tá legal? Isso é fidelidade, eu falar a verdade. Olha, amor, eu não sei nem te dizer, eu gostei, aos meus olhos tá bonito. Não sou especialista no assunto, né? Mas aos meus olhos ficou bonito. Mas eu não sei te dizer, eu tô achando um pouco colorido.
tô achando assim um pouco, olha, mas ficou bonito. Eu achei bonito. Falei, então vai. Agora imagina se ele faz uma combinação muito troncha, eu tô achando aquilo feio, eu acho que aquilo não vai passar uma imagem, que eu sei qual é a imagem que meu marido quer passar, né, no ambiente que ele vai estar hoje, e eu fico quieta e falo, tá ótimo, amor, vai lá, mas não tá ótimo, sabe? Seu marido tá, por exemplo, às vezes com um cabelo enorme, você já tá ali, marido, tem que cortar esse cabelo. Então, gente... Oi, Carlos, bom dia, obrigada, viu? Então, gente, o papel de uma esposa em relação a ser fiel ao seu marido, ele é muito mais amplo do que só não trair. Não trair, gente, é o básico, né? Acho que isso aí até quem não é cristão sabe e não gosta, é porque fere muito, mas vai muito além, sabe? Não trair, né? Ser fiel ao meu marido é estar inteira para ele de uma maneira que a minha honestidade ultrapassa o medo que eu tenho de ser julgada, o medo que eu tenho da minha opinião não ser igualzinha dele, da gente talvez até ter que discutir algum assunto, né? Mas eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser verdadeira. Fidelidade é ser verdadeira, tá? Então aqui, ontem a gente falou muito sobre isso, né? A mulher fiel e dedicada. Dedicada. Hoje eu sinto que falta muito isso. A gente é muito dedicada para nossa carreira. A gente é muito dedicada para os nossos filhos, né? Nossos filhos estão impecáveis, né? A gente gasta toda a nossa energia ali na educação deles ou na construção da nossa carreira. Mas quando é para fazer algo para o nosso marido, cadê a dedicação? A dedicação vai toda embora. Vem uma preguiça, vem... Se você tiver mágoa do seu marido, vem uma raiva quando ele te pede alguma coisa. Eu sei porque eu já senti isso, né? Meu marido me pediu alguma coisa, eu estava magoada com ele, eu ficava com raiva, eu não queria fazer, ou então eu fazia de qualquer jeito. Não era o meu melhor. Por isso que a gente precisa curar as nossas emoções, a gente precisa estar inteira, e a gente não pode levar problema de um dia para o dia seguinte, tá? Isso é um conselho, assim, tá na Bíblia também, eu não vou entrar nesse versículo aqui, mas não deixa a tua ira com algum assunto dormir com você. Resolve no dia. Carla, às vezes é tão difícil, resolve no dia seguinte, sem falta, amiga, por favor, porque cada dia que passar vai ficar mais difícil. E talvez você nunca mais volte naquele assunto e aquele assunto fique igual um espinho na tua carne. Todo dia que você lembra, você se feriu. E às vezes o teu marido mesmo, ele nem percebeu o que ele fez. Às vezes passou assim reto, tá? Então, uma mulher fiel e dedicada, a gente tem que ser. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. Nada. Esse nada é nada. Só que a gente pensa logo no quê? Tudo que ele precisa eu vou fazer por ele. Não, tá errado, é uma interpretação muito errada. É tudo que está dentro do meu papel, eu tenho que fazer. E o que está dentro do papel dele, eu tenho que estimulá-lo a ele fazer. Não eu fazer por ele. Quantas vezes eu tive que esperar o meu marido poder resolver alguma coisa que eu sei que eu facilmente meteria a mão e faria e ficaria pronto. Mas eu esperei porque era o papel dele. A gente tem que ter essa paciência. Nós somos hoje uma geração muito imediatista. A gente quer tudo para ontem. E aí, às vezes, o nosso marido ele tá numa semana que ele não tá podendo fazer aquilo ali. Então eu vou lá e faço. Faço porque eu tenho pressa, certo? O que acontece? Eu tirei o papel dele e eu entrei. E é nessas pequenas coisas que a gente vai se sobrecarregando, se sobrecarregando, se sobrecarregando. E aí a gente gosta, né, de se vitimizar e falar aquela frase: aqui em casa, se não fosse eu, tava tudo perdido. Não, se não fosse a sua pressa, né, se não fosse a sua impaciência, você talvez tivesse um marido mais útil em casa, porque eles são muito úteis do lado de fora, né? Mas em casa, por nós hoje sermos uma geração de pessoas que se resolvem muito rápido, e hoje nós temos muitos utensílios que facilitam muito a nossa vida, a gente tira essa oportunidade do marido participar mais das coisas que acontecem em casa. Você consegue esperar ele chegar e ele ter o tempo para resolver alguma coisa, ou você é do tipo que vai lá, mete a mão e faz e ainda fica com raiva porque teve que fazer? Porque mesmo que você não tenha consciência, fica uma raivinha aí dentro. Tipo assim, isso aqui era coisa dele, mas eu vou ter que fazer porque ele nunca faz. Não é que ele nunca faz. É que às vezes aquela semana não deu, né?
E falta também, assim, um jeitinho de falar, sabe? Assim, uma preparação. Às vezes a gente também chega, faz isso aqui pra mim agora. E o agora pra ele não dá. Mas se você fala assim, de manhã, né? Marido, hoje, quando você puder, tem como você resolver isso aqui pra mim? Tem como você me ajudar com isso? Tem como você fazer aquilo? Né? E às vezes não é ajuda, tá, gente? A gente tem que saber falar. Se eu falar assim pro meu marido, me ajuda, mas é algo que é da responsabilidade dele, ele começa a interpretar que aquilo era meu e eu tô delegando pra ele. Se eu falo assim, marido, isso aqui é sua responsabilidade, tem como você fazer isso hoje? É totalmente diferente. E eu já vou ajudando esse marido a entender que isso é papel dele e aquele é o meu papel. Se eu parar pra fazer o dele, eu vou deixar de fazer algo do meu. E quem é que vai lá fazer o meu papel? Eu mesma, porque a gente sabe que não tem uma pessoa que nos substitua. A gente facilmente vai lá e faz o papel do nosso marido, mas muitas vezes eles não conseguem fazer o nosso. Só que pensa sempre nisso. Toda vez que eu faço o dele, eu tô me sobrecarregando ou eu estou deixando de fazer o meu. E cada um tem que ocupar o seu espaço dentro do relacionamento. Se a gente conseguir entender isso aqui, aplicar isso aqui na nossa vida, seu relacionamento vai para um outro nível, Agora, vamos lá. Se você a vida inteira fez o papel dele, você tem um tempão de relacionamento, e a vida inteira você ficou fazendo o que era para ele fazer, agora quando você for começar a devolver para ele o que é dele, ficar só com o que é seu, vai ter um estranhamento. Então você vai ter que ter sabedoria para fazer esse movimento de volta, tá? Eu tive que ter essa sabedoria, eu tive que sentar, conversar. Eu tive que pedir perdão por ser tão impulsiva e por pegar muito do que era da responsabilidade dele. E eu tive que esclarecer, olha, a partir de hoje eu vou mudar minha postura, porque não é de Deus isso que eu tenho feito. Isso me sobrecarrega, me entristece. Quando chega de noite que você quer namorar comigo, eu já tô cansada, esgotada. E eu não quero nem saber de pensar em sexo. Isso afeta, eu acho que não pode falar essa palavra, né, gente? Dar uma caída no negócio aqui, mas tá tudo caído mesmo, tá tudo certo. Então, o que acontece? Quando a gente está sobrecarregada, outras áreas vão ficar para depois. Outras áreas vão ficar no esquecimento. Outras áreas você não vai querer ter uma dedicação a elas. E a gente precisa ser dedicada em todas essas áreas, né? A gente não vai deixar faltar nada. Nada é nada. É suprir o nosso marido naquilo que é uma necessidade dele, que também é nossa, tá? Nós também temos essa necessidade, né? E é aprender a ir para esse posicionamento. Ó, o que é dele, o que é meu. Então aqui no Provérbios 31, ontem a gente falou sobre isso, eu tô só assim repassando. Mas é bem isso aqui que tá enfatizado. O marido de uma mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele. E qual que é o de hoje? O que a gente vai falar hoje? Ela sempre procura ajudar o marido, sempre procura o bem-estar e a alegria para ele. Será que a gente tem tido esse coração de olhar para o meu marido e falar, ele está bem? Eu tenho agido de uma maneira no meu lar onde meu marido está tranquilo? Quando ele chega em casa e ele precisa conversar sobre o que aconteceu no dia dele, eu também preciso conversar sobre o que aconteceu no meu. A gente tem esse tempo, a gente tem essa disposição. Como é que está o nosso coração em relação a esse princípio de olhar para o outro e ser interessado no bem-estar dele? Será que as minhas ações ao longo do dia, eu me dedico a ponto de me preocupar o que meu marido tem pensado? Como está o coração dele? Eu me interesso ou será que eu estou numa dor tão profunda que eu fico achando que ele tinha que estar tendo esse pensamento em relação a mim? Que eu fico achando que ele tinha que estar muito preocupado em como eu estou me sentindo, se eu estou com bem-estar. Mulher, eu sei que parece assim esquisito, né? Tá indo na contramão de tudo que a gente tem ouvido hoje aí fora. Mas sinceramente, a nossa casa, ela tem o nosso cheiro. Ela tem o nosso jeito. A não ser que você não esteja no seu papel. A nossa casa, ela tem o nosso clima. Se eu tô bem, a minha casa fica bem. Se eu tô alegre, a minha casa fica alegre. Se eu tô feliz, a minha casa fica feliz. Porque nós temos esse poder de influenciar nossos maridos e os nossos filhos. Nós somos o tempero do nosso lar.
Então a preocupação com o clima da casa fica sobre nós. Agora, o quanto eu tô bem comigo, o quanto eu tô me cuidando, dedicação é se cuidar também. É cuidar do teu coração, cuidar do teu corpo. Aquele dia que você come pesado, sabe? Pô, hoje eu exagerei, hoje eu comi demais. Você fica morgada, você fica preguiçosa, você fica só querendo uma caminha. Sabe o que acontece nesse dia? É um dia que você não conseguiu se dedicar, porque você não cuidou primeiro de você. Então, se a gente não se dedica nem a nós, nem ao nosso próprio corpo, nosso corpo às vezes está gritando. O meu tá gritando aqui hoje, gente, que eu dei exagerada no final de semana aqui, que não era para ter feito isso comigo. Eu comi pão, eu não posso muito com pão, me dá assim muita coisa assim no estômago. Eu tô me sentindo pesado, tô me sentindo empanzinada. Eu sei que eu me maltratei esse final de semana, parecia que eu tava me tratando bem, mas eu não tava. Na minha mente eu tava me tratando bem, mas o meu corpo agora tá assim, ó, filha da mãe, vou te sacanear, agora tu vai ver só o que é bom pra tosse. Então a gente precisa ter esse cuidado com a gente. Quando eu tô bem, a minha casa tá bem. Ontem, por exemplo, eu não fiquei muito bem o dia todo. A minha manhã foi maravilhosa, né? Eu tive uma manhã top. Depois que eu almocei, eu senti assim, aquele peso, sabe? Eu falei, eu preciso parar um pouco. E aí eu dei uma deitada assim, dormi mesmo, dei uma dormida, acordei e renovei as forças. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu sei que eu exagerei na comida. Eu sei que eu vacilei na minha alimentação. Eu sei que eu comi o que não era para ter comido. Eu sei que eu fiz o que me faz mal. Então, quando eu faço isso comigo, eu não estou cuidando do meu próprio bem-estar. Consequentemente, a minha família sente esse clima. Isso afeta o ambiente. Então, a gente precisa ter essa consciência. Pelo menos ter a consciência de que eu sou a responsável pelo clima da minha casa. Quando eu estou bem, todo mundo está bem. Quando eu me preocupo com o meu próprio bem-estar, automaticamente o bem-estar dos outros, eles são diretamente afetados, tá? E aí, olha que interessante. Ela sempre procura ajudar o marido. Procura ajudar, ela se antecipa. Ela tem uma visão estratégica. A esposa tem que ter essa mentalidade. Quantas vezes, gente, meu marido fala que eu adivinho o que ele quer? Não é, porque é uma visão estratégica. Eu procuro o bem-estar dele. Eu procuro antecipar as necessidades dele. Eu desejo que ele esteja feliz. Eu desejo que ele esteja bem. Porque quando meu marido tá bem em casa, ele desempenha muito melhor no trabalho dele. Quando ele desempenha melhor no trabalho dele, a renda da nossa família aumenta. Quando a renda da nossa família aumenta, eu tenho mais recurso para investir na minha casa, para investir em mim, para investir nos meus filhos, para investir no meu marido. Então olha como é que uma coisa vai afetando diretamente a outra. Se eu procuro antecipar as necessidades dele, eu faço de tudo para o bem-estar dele tá legal, é porque eu estou pensando não só nele, mas em todos nós. Eu sei o quanto afeta. Briga com teu marido de manhã e vê como é que ele chega em casa à noite. Deixa ele trabalhar contigo, brigar. Já deve ter passado por isso em algum momento, né? Parece que naquele dia quebra coisa, dá prejuízo, sabe? Cliente desiste de fazer alguma coisa, é dinheiro que saiu, que deixou de entrar, né? Ou então quebrou alguma coisa, é dinheiro que vai ter que sair. Tudo porque o clima entre o casal. Você quer prosperar muito na sua vida? Foque no seu casamento. Foque em se tornar um só com o seu marido. Um só com ele. Sabe por quê? Quando você for um só com ele aqui, ó, você por ele e ele por você, a prosperidade, as portas se abrem. Sabe? O céu parece que olha assim um casal e fala assim: manda que eles estão alinhados, eles vão para o lugar certo. Sabe? Deus conta com famílias dessa maneira. Porque, eu falei isso na live de ontem, nós somos, a família, ela é a expressão de quem Deus é. A família é a expressão de quem Deus é. A sua família tem expressado. As pessoas quando olham para a sua família, para o jeito que você trata o seu marido, para o jeito que seu marido te trata, para o jeito que vocês dois tratam os filhos, para o jeito que os filhos tratam vocês, será que elas conseguem ver Deus nesse relacionamento, nessa dança dos relacionamentos? Então esse é o chamado. Nosso devocional é para estimular você a ir para o seu lugar, mulher. A ir para o seu lugar, porque quando você voltar para o seu lugar,
seu marido vai pro dele, a coisa começa a se organizar dentro do seu lar. A coisa começa a se ajeitar. Você começa a agir de uma outra maneira, sabe? Eu tive que deixar o egoísmo. Eu tive que abandonar a minha necessidade de ter uma carreira. Não é que eu não tenha, gente. Eu estudo pra caramba, eu desenvolvo muito a minha carreira, mas eu tive que segurar, eu tive que entender o momento que eu tava vivendo. Não tô dizendo que é pra você abandonar sua carreira não, tá? É a minha história. Foi o que eu entendi que eu precisava fazer, para que hoje a gente estivesse vivendo tudo que a gente está vivendo hoje, que eu tenho mostrado para vocês nos stories aqui no Instagram, né? O nosso estilo de vida, como mudou. Quem me acompanha há mais tempo tem visto assim o nosso progresso como família. Não só financeiramente, mas o nosso financeiro, ele é um fruto também, ele é um resultado também. Só que não é só o financeiro. Você pode vir na minha casa aqui, sentar na mesa, você vai ver como é que é o clima. Você vai ver como é que a gente se trata, como é que a gente hoje se respeita. Hoje se preocupa um com o outro, com o bem-estar um do outro. Mas nem sempre foi desse jeito. Eu tenho pessoas que me acompanham há mais tempo, já sentaram na mesa com a gente, já viu, sabe, a coisa feia. As discussões, a desarmonia. É como se fosse assim, ó, se a minha família fosse uma música, eu diria pra você que ela tava com o disco arranhado há 5 anos atrás. A minha família, 5 anos atrás, estava totalmente disfuncional. Sabe, o nosso filho mais velho só querendo ficar trancado no quarto, não sentava à mesa para fazer refeição com a gente, e hoje eu tenho toda a minha família sentada na mesa comigo. Querendo estar ali, não por obrigação, querendo estar ali, sabe? E no começo não foi assim. Mas eu sei as renúncias que eu precisei fazer para hoje viver o que eu vivo. E eu vou te falar, eu não troco. Eu não troco o que eu tô vivendo hoje por ter uma carreira de sucesso top da galáxia. Não troco. Não ia valer a pena eu ser reconhecida profissionalmente e eu chegar no meu lar e eu não ter o clima que eu tenho hoje na minha casa. Mas foi duro entender que eu não estava cumprindo o meu papel de esposa. Porque de mãe eu sempre cumpri. Mas o meu papel de esposa, ele não estava bem ajustado. Ele não estava num padrão Provérbios 31. Eu não tinha esse coração aqui. A fidelidade eu tinha, mas a dedicação não tinha. Então não adiantava eu ser fiel e não ser dedicada. Eu precisava das duas coisas. Eu sempre ajudei, mas eu ficava esperando pedir ajuda. Hoje eu procuro ajudar, é diferente. Eu não preciso meu marido me pedir. Na maioria das vezes quando ele vem já tá feito, já tá pronto. Já tá pelo menos encaminhado. Ou quando ele vem e eu não tava pronta com isso, eu faço prontamente, assim que ele pede. Eu não fico mais resistente no meu coração. Mas foi toda uma mudança de mentalidade. Então, claro que não é em uma live que eu vou conseguir passar tudo isso para vocês. Por isso, um devocional todos os dias. Todo dia eu vou dando pílulas e pílulas e pílulas para que todas vocês aí alcancem também essa plenitude no relacionamento. Por que eu tô fazendo essas lives? Porque eu sei a importância que a família estruturada tem na sociedade. E nós precisamos de famílias alinhadas no propósito de Deus. Alinhadas, expressando quem Deus é na terra. O marido, a esposa, ajustados, e com isso aqui, os filhos sendo alcançados e todo mundo indo numa mesma direção, indo juntos. Até que os filhos, um dia, saiam e vá construir suas próprias famílias. Mas eles vão já na mentalidade, porque eles tiveram um exemplo dentro de casa. Eles já vão com o coração ajustado, porque eles tiveram pessoas dentro de casa não perfeitas. Eu e meu marido não somos perfeitos, mas nós somos imperfeitos, buscando plenitude, buscando felicidade, juntos, eu e ele. Então é isso que eu desejo para a tua vida. Eu desejo para a tua vida, mulher, que você se enxergue essa esposa, que você enxergue o teu papel e que você veja a importância. E até mesmo, se você tiver que abrir mão de algo, que você tenha coragem de fazer isso. Porque hoje, daqui de onde eu tô, eu te garanto, vale muito a pena. Hoje, a vida que eu não troco, a vida que eu tenho hoje, por toda a carreira que eu tava tentando construir antes. Só que eu tava tentando isso sozinha, então não ia. Podia até dar certo, mas ia custar um preço muito mais alto. Eu prefiro muito mais o que eu vivo hoje.
ir num ritmo mais lento, mais devagar, mas ver que todos nós estamos indo juntos para um mesmo lugar. Sabe? O prazer que eu tive essa última semana agora, de ver o meu filho indo fazer uma formação, se encontrando, se descobrindo profissionalmente, não tem preço, não tem preço. E talvez se eu não tivesse tido a postura que eu tive há 3, 4 anos atrás, eu não estivesse vivendo o que eu vivo hoje. Eu estaria num outro contexto completamente diferente, sabe lá Deus o que teria acontecido comigo. Então, assim, eu quero estimular você a vir para todos os dias para esse devocional. Ele vai ser bem rapidinho, já tô até terminando de hoje, tá? Ele não fica salvo, tá, gente? Vocês têm que estar aqui todo dia comigo. Depois, para assistir de novo, tem que ir para uma outra plataforma. Não vai ficar salvo dentro do Instagram, ok? Mas eu quero te estimular a vir todos os dias, 30 minutinhos aqui, e eu vou dando pílulas de esposa para você ir para o seu posicionamento, para você começar a fazer o ajuste aí na tua família, tá certo? Gente, eu quero agradecer todo mundo que veio para cá hoje. Hoje teve mais gente que ontem, muito obrigada. E amanhã estamos aqui de novo, 9 horas da manhã, tá bom? Conto com vocês. Beijo, beijo, beijo.